Ô, Rê, você Oi. falou, e eu já logo fiquei com dúvida, porque não é um tema que eu conheço tanto. E aí você começou a falar de duas acupunturas, né? Da ocidental, que é baseada nas evidências do que acontece quando se insere uma agulha, não sei o que, não sei o que Sim, lá, e falou da oriental. E aí você foi destrinchando 5 pontos, foi isso que sim. você falou? Mas me explica melhor, eu quero entender Os melhor essa meridianos, acupuntura. os órgãos, as Tudo assim, vísceras. o que que é? Me Legal. explica para as Tem pessoas imagem? entenderem. Tem imagens. Tem Da imagem acupuntura do. oriental. Tem imagem do fundamento básico da acupuntura, que é O aquele. pentagrama. Isso. Esse é o fundamento básico da medicina chinesa. Aí, obrigada, Então, a Gabriel. medicina chinesa fala assim pra gente: a substância fundamental é o Qi. O Qi é a energia que corre nos canais, Eu nos assistia meridianos. muito Dragon Ball, eles É. têm o que? Então, isso aí pelo Isso menos você eu tá sei. sabendo. Aí tem o Qi. O Qi, ele precisa estar forte e correr pelos meridianos, porque a gente tem um relógio biológico que a gente tem 5 elementos. O que é uma energia vital? É energia Vai. vital. Tá. A gente tem 5 elementos, só que a gente tem órgãos e vísceras. Só que o fogo, ele tem um acessório, que é o pericárdio triplo aquecedor. Então, a gente tem 6 órgãos e 6 vísceras. O que passa em 24 horas 2 vezes nos órgãos e nas vísceras. Ele começa no metal, ele passa para a terra, ele passa para o fogo, ele desce para a água, ele volta para o fogo e volta na madeira de madrugada. Daí, Esses elementos são correspondentes a órgãos. então é assim, a Isso medicina é tipo um ciclo circadiano? é um ciclo, ele Tipo, é a base fundamental. Tá. Como a medicina chinesa vem da observação, eles falaram assim, ó, a gente vai ter 5 elementos, cada elemento ele vai ter sua correspondência. Então, a Terra, ela tem um órgão e uma víscera, e todos têm um órgão e uma víscera. Então, a terra tem o baço e o estômago. O metal tem um pulmão e intestino grosso. A água tem o rim e a bexiga. A madeira tem o fígado e a vesícula biliar. O fogo tem o coração e o intestino delgado. E o pericárdio e o triplo aquecedor. Tá. Só que eles também têm uma emoção. Eles têm uma cor, um paladar, uma estação do ano, um som. As partes do corpo. Então, a terra fala das carnes. A água fala dos ossos e dos dentes, sistema reprodutor. O metal fala do pulmão, do intestino grosso, fala da pele e dos pelos. O fogo fala do coração, fala do mental, fala da língua. A madeira fala dos tendões, fala da visão, fala da cervical. A água já fala da lombar. Então, a pessoa vem para mim, estou com problema nos olhos. Quem é responsável pelos olhos? A madeira. Eu vou lá. Olha, tem um monte de mapa. Você olha e fala assim, bom, vamos analisar a madeira. Ela está em excesso, em deficiência, tem calor, tem frio, falta sangue, tem sangue, está estagnada ou não está estagnada? Isso são avaliações físicas Avaliações, que você faz? interrogatório, observação e o que a pessoa te fala. E aí, o que acontece? A energia circula neles durante o dia. Passa 2 vezes por ele. E bate, Rê? Desculpa. Assim, Bate, é surreal. E a gente vê o pulso e a língua. A área da língua, todos esses elementos têm representação na língua. Deixa eu ver a sua. E também representação no espera que vai ser pulso. suja agora. Não tem, Deixa eu não ver. tem nada. Ó, Não tá ó, suja. deixa eu fazer uma análise. Que Deixa eu língua. fazer uma avaliação. Deixa eu fazer uma avaliação da sua língua. Agora bebe uma... Oh, Jesus. Tava mastigando E não adianta, aqui. não adianta tirar essa burra, tá? Ela volta. Não vem com essa história pra mim. Eu tiro mesmo. Vai, deixa eu ver. Ó, a língua dele é fina, porque ela não encosta no bordo. Ela é fina, ponta Eu reparei vermelha, nisso. um pouco de saburra no fundo. E ela tem um pouco Tá de de marca boa, de não tá? dente e tem a ponta vermelha. Só que tem vezes que você vê língua Tem o que quê? é Tem marca ponta. de dente, você falou? Tem. Só que às vezes você vê língua inchada deste tamanho, com uma saburra super grossa, cheia de marca de dente pálida. Se você vê uma língua vermelha, tem calor. Isso é bom, mas é Você vê uma língua pálida, ela tem deficiência de sangue. Então, a pessoa começa a falar o sintoma, Mas ele tá legal? Quero Minha saber. língua vai tá boa? sobreviver. Tá bem? Então tá bom. E a língua fala as coisas crônicas. Aí a pessoa vem para mim com uma dor. Aí eu pergunto tudo dentro do elemento, porque os elementos se comunicam. Quando o elemento começa a ficar muito ruim, ele ataca o vizinho. E aí vai. Se você não cuida, de repente ele vai desorganizar todo esse esquema energético. Então você tem que cuidar antes que ele desorganize tudo. Aí a pessoa vem, eu procuro o elemento que está ruim, a base.
Daí eu procuro quem ele está atacando, contradominando, dominando. Daí eu olho o pulso, olho a língua e confirmo realmente que aquela pessoa tem de síndrome energética. Na acupuntura a gente trata síndrome energética, deficiência de yin, excesso de calor, muco, fleuma, obstruindo a mente, obstruindo o tórax, vento no pescoço, frio na lombar. A gente trata a síndrome energética. Daí eu falo assim, olha, o Conrado, ele tem deficiência de yin do coração. O que eu vou fazer? Aumentar o yin do coração. Aí eu faço uma fitoterapia chinesa que tonifica o yin do coração, faço ponto de acupuntura que tonifica o yin do coração, faço um outro ponto que tira o calor do coração. Daí eu falo, quem que trabalha junto com o coração? Ah, ele precisa da água, do yin, do elemento água, tonifico o yin. Daí eu penso dentro disso, o que está desorganizado e como os pontos, que cada ponto tem uma função. Então eu tenho que fazer o mais difícil na acupuntura, fazer o diagnóstico certo. Achar o ponto no mapa, tem uma figura aí dos meridianos, anatomia. Então, a próxima figura acho que são os meridianos, então é anatomia pura. Bom, então, começou a ficar um pouco mais claro. Gostei, foi muito boa essa pergunta. Ó, isso aqui são os meridianos. Então, o que acontece? Aquele ali é o meridiano do pulmão. Ele tem um caminho dentro dele que ele passa, o pulmão par com o intestino grosso. Dentro do nosso corpo, ele tem um canal que passa no intestino grosso, é o ramo interno dele. E aí eu quero te tratar de, sei lá, sinusite, bronquite. Sinusite é uma só. boa. Aí eu pode pensar nisso. Eu quero te tratar de depressão, que é uma emoção que tem no pulmão. Ele tem um ramo interno dele que passa no intestino grosso. E aí ele vai se externalizar aqui, ó. Aí é quando o meridiano, nesse LU1, e ele vem até o 11, que é aqui no polegar. E ele desce pela faixa lateral externa e vem até aqui. Daí ele tem do 1 até o 11, cada um tem uma função. Um tonifica o yin, um tira o calor, um é ponto X, que é para dor aguda. E aí eu falo assim, bom, o que eu quero nele? Dor aguda, vou no ponto X. Tonificar o yin, vou no 7. Eu quero... E aí eu vou pensando nesse caminho. Então, esse aqui, ó, é o da bexiga, esse aqui é o da VB, esse aqui é o das costas, que tem... Todo mundo gosta de massagem nas costas porque é o meridiano da bexiga. Ele faz um canal lateral, eles são dois caminhos, né? Um lateral e o outro mais externo. O que eles tratam? Todo órgão e víscera, todo elemento tem a característica emocional e a psíquica. Então, tem medo, raiva, tristeza, tem a característica emocional e a psíquica. E aí, o que você faz? Quando você faz massagem nas costas, você automaticamente está tonificando todos os elementos daquele esquema que a gente viu. Então, todo mundo gosta porque trabalha muito o emocional e é muito relaxante. E tem também os microsistemas. A orelha é um microsistema que o seu corpo está representado nela. O pé também é. A orelha, o pé, o punho, o tornozelo, a língua, a face... o abdômen, é muito microsistema. Tem gente que só trata aurículo, tem gente que só faz punho, tornozelo, tem profissional que só faz abdominal, tem gente que faz só face. Então, é um microsistema. Então, a gente pode trabalhar meridiano e a gente pode trabalhar microsistema. Eu trabalho basicamente meridiano, porque é acupuntura sistêmica. Microsistema eu ponho para a pessoa ir para casa. Mas eu faço isso, para manter aquele estímulo que eu dei durante a sessão. Sementinha, pode pôr agulha, pode pôr... Isso eu fiz uma vez já. Dói, né? As pessoas me ligam, puta merda, o que você fez aqui? Eu gosto. Dói. Delas arrancam. No começo incomoda, mas depois... Incomoda, depois acostuma. Então, isso é a forma da medicina chinesa clássica que a gente estuda. Eu olho para você, eu penso em energia, se tem calor, se tem frio... como você está, quanto tempo você está, vejo o pulso, vejo língua e escolho os pontos conforme o que eu quero tratar naquele esquema energético. Eu vejo o que está ruim, o que não está. Quando a gente põe a agulha, o sistema começa a se autorregular.